Olá, estamos aqui então para começar a falar um pouco sobre robótica, né? Sou o professor João Quadros, né? O meu e-mail está aí e desde 2015, né, eu tenho trabalhado com alunos do técnico, principalmente de informática, de eletrônica, de elétrica, até de turismo, com projetos pequenos, né, e modestos de robótica com a intenção não só de colocar os alunos, né, em contato com essa tecnologia, como fomentar que eles também sejam replicadores dessa tecnologia para outras pessoas, né? Uma linha de pesquisa. O que, que a gente procura fazer nessa linha de pesquisa? Utilizar robótica, matemática, inteligência computacional para desenvolver ferramentas robóticas que possam ser usadas em diversas áreas: educação, pesquisa, né, geofotogrametria, meteorologia, é, verificação de condições atmosféricas. Né? Existem várias aplicações que podem ser criadas com essa linha de pesquisa em robótica. O que, que você precisa, né, para poder trabalhar com robótica? Uma pergunta que muitos alunos fazem e às vezes, né, a resposta não é tão óbvia assim. O que, que você precisa. Na verdade, é o que, que você precisa gostar. Primeiro, você tem que gostar de hardware e arquitetura de computadores. Quando a gente for ver a parte de microcontroladores, a microcontroladores basicamente são é, o núcleo computacional dos robôs, né, dos controladores lógicos programáveis e de todas as demais formas de controle de robô. Né? Então você tem que gostar disso, você tem que conhecer um pouco disso. Software básico, né, sistemas operacionais e bancos de dados, é muito mais para você criar as aplicações que você vai colocar dentro dos robôs. Inteligência computacional ou conceitos básicos de inteligência artificial também são importantes para você poder trabalhar com robótica. Tem que saber programar, gente. Então, algoritmo e estrutura de dados faz parte. Um pouco de probabilidade estatística, porque robô tem a sua parte aleatória de, digamos assim, de percepção aleatória, onde um caminho pode ser definido por questões estatísticas. E para pessoal que queira desenvolver robô de grande porte, não esses que a gente vai trabalhar aqui, análise de sistemas físicos é importante, porque aí você tem que compreender entrada, saída, sistema derivativo, sistema integrativo e outros que fazem parte dessa robustez tecnológica de robótica. O que a gente vai aprender aqui, que você vai acabar adquirindo, né, microcontroladores, algumas noções básicas de automação, principalmente por robôs móveis. Né? A gente não vai abordar robôs fixos, vamos abordar robôs móveis. Tecnologias de desenvolvimento e algoritmos, né, voltados para a automação e robótica. Né? É isso que a gente vai procurar ver aqui durante as nossas explanações. O que, que a gente quer? Não é só uma linha de pesquisa, é um grupo, né, um projeto. Um projeto robusto que envolve ensino, pesquisa e intenção, chamado Projeto Grupo Robótica de Maracanã, né, e que visa construir hardware e softwares de robôs com eficiência comprovada, né, através de análise de experimentos em ambientes reais ou simulados e através do próprio uso, né, real da ferramenta, se possível, né, dentro de uma estrutura de patenteamento, o registro de software. A gente já tem um registro, um software de robótica registrado, tá? Dependendo aí do que vocês criem, a gente pode vir a registrar mais e com o objetivo de criar aplicações
que sejam funcionais e objetivas no campo da robótica. Então sejam bem-vindos ao estudo da robótica no nível que a gente está aqui nessas explanações. O que a gente vai ver? O que a gente pretende ver aqui? Introdução a conceitos de robótica, definições, limites, né, até onde a gente vai, robôs móveis, os paradigmas, né, e algoritmos que definem as primitivas, né, as funções primitivas de robôs móveis, a parte hierárquica, reativa, híbrida, trabalhar com sensores, atuadores, os microcontroladores propriamente ditos, PICs, até Mega, vendo o assembly deles, se possível, e por que a gente vai usar isso, né? E a parte de movimento, ambiente, reconhecimento de imagem, mapeamento, encaminhamento, e algumas aplicações, né, com robôs móveis simples, drones e outras aplicações aí que são úteis, que a gente pode mexer aí com a robótica. Essa sugestão já até um pouquinho antiga, mas ainda serve, entendeu? É, introdução à robótica, né? Tem um blogzinho de robótica aí bastante legal. Automações e sistemas de robótica, esse livro aí é legal também. Utilização de Vygotsky, que é um cara famoso aí na robótica educativa, robótica educacional, e outros. Mas isso é só uma sugestão, gente. Ninguém precisa ficar preocupado em ficar lendo isso, né? Isso é só uma sugestão de bibliografia e já é muito antiga, já tem coisas mais modernas aí, vocês mesmos podem correr atrás para buscar. Então vamos começar a ver o que nos interessa. Primeiro, robô é uma palavra que foi definida em 1921, numa peça teatral, né, que chamava Trabalhador Humilde, né, o Russo's Universal Robot, que significava um trabalhador autônomo, né, um trabalhador mecânico. O cara que escreveu essa peça foi Karel Čapek. Ele nunca escreveu um livro, ele só escreveu essa peça em 1921. Mas por incrível que pareça, o conceito que ele dava era um conceito tecnológico, né? E vocês conhecem, né, vários robôs pop, né? Quem é mais antigo e gosta de coisas pop sabe do robô de Metrópolis, que foi baseado justamente na peça do Karel Čapek, né, que é um robô feminino. Né? O Dia que a Terra Parou, né? Versão 1951, que é mais famosa, O Planeta Proibido, que tem um Gorf, né? Que é de 1956, Perdido nos Espaços, né? Com o robô do Perdido nos Espaços, o HAL, né? Que não é um robô, é um computador, né, inteligente, de 1968, mas que controlava, era um controlador. O Exterminador do Futuro, né? T-800, T-1000, a inteligência artificial de 2000 e Transformers, Bumblebee e vários outros elementos pop, onde vocês veem robôs, né, existindo, né, sendo personagens coadjuvantes ou principal das histórias. Então, robótica é uma coisa pop, né, uma coisa da cultura atual do ser humano. Um cara chamado Isaac Asimov, algum de vocês devem conhecer, ele foi o cara que desenvolveu além do que o Capek tinha desenvolvido. Ele é da década de 50, 60 do século passado. Ele escreveu 2001 Odisseia no Espaço, que é onde tem o HAL, né, a máquina que controlava a nave espacial do filme. E ele criou, de brincadeira, 3 leis de robótica que, por incrível que pareça, todo robô que lida com o ser humano é criado segundo essas leis. A primeira lei diz que um robô não pode machucar um ser humano, seja através da inação, ou seja, de não fazer nada, ou seja, através de permitir que algo aconteça para o ser humano se ferir. Então, um robô não pode ferir, né? Seja pela ação
de fazer algo e acabar ferindo o ser humano, ou seja, por simplesmente não fazer nada. Ele não pode ferir um ser humano. Um robô deve obedecer todas as ordens dadas por seres humanos, desde que não entre em conflito com a primeira lei. Ou seja, o robô pode obedecer qualquer ordem, menos de causar dano a seres humanos. É interessante, né? Porque essa é uma das leis mais quebradas da robótica por conta dos robôs militares, né? Os drones militares, que operam para matar pessoas. O que o Isaac Asimov, ao fazer sua lei, né, era contra. E por último, o robô deve proteger a sua própria existência, né, e proteger a si mesmo, desde que não conflite nem com a primeira nem com a segunda lei. Ou seja, ele não pode fazer nenhum mal ao ser humano ou obedecer uma ordem que entre em conflito em fazer mal com o ser humano, mas também deve se proteger a si mesmo. Isso aí foi feito, entre aspas, de brincadeira num livro chamado Eu, Robô. Vocês podem encontrar aí em qualquer sebo, estante virtual, etc., da vida, e conhecerem um pouco da obra desse russo, né, Isaac Asimov, russo exilado, vivendo nos Estados Unidos, que escreveu coisas importantes sobre robô. Em termos de realidade, né, em 1942, devido à necessidade do Projeto Manhattan de criação da bomba atômica, foram criados alguns dispositivos eletromecânicos para manipular materiais radioativos à distância, né? Então, eram dispositivos robóticos, obviamente mais lentos do que os atuais, não tinham microcontroladores, as placas de controle eram extremamente grandes, e o objetivo era simplesmente criar uma distância entre o operador e o material sendo trabalhado, porque era material radioativo. Aí a gente vê um robô de 1954, né? Um robô guiado à distância também, né? Um robô terrestre, um drone terrestre, guiado à distância, né? Então vocês podem ver aí como é que era, né? Um robô antigo, né? Uma concepção antiga de robô, né? Veja só as rodas, a parte de microcontrole, o motor, né? Que é a parte de rádio, né? Bem diferente, né? Isso aqui é uma coisa bastante grande, deve ter aqui uns 1,5 m, 2 metros aqui também, né? E hoje em dia você faz a mesma coisa com uma plaquinha de interface Arduino, Raspberry Pi, né? A parte de controle está toda inserida dentro do próprio chip, né? Você tem um, um outro chipzinho para mexer com Wi-Fi ou Bluetooth. É muito interessante. Então, esse aí é uma concepção da década de 50 do século passado. Essa é uma outra concepção da década de 70. Ele foi o primeiro robô que tinha controle por inteligência artificial, ou seja, ele não era controlado à distância, ele era controle autônomo. Você colocava um programa nele e ele executava esse programa de forma autônoma, sem a necessidade de interface humana. Então esse foi o primeiro robô, Shakey. Ele fazia separação de material, tá bom? Ele verificava material plástico, material de madeira e fazia separação. É, ele não era controlado por um ser humano, ele era programado e fazia então o trabalho que ele estava associado. Bem, tendo em vista isso, que a gente pode definir o que é um robô? É um objeto manipulável, reprogramável, multifuncional, que serve, né, para trabalhar, né, mover peças, trabalhar com dispositivos, uma máquina multi-aplicação que pode possuir certas características antropomórficas, como por exemplo ter braço, ter pulso, auxilia, né,
e substitui algumas funções atribuídas a homens ou a máquinas mais robustas, né? E geralmente em situações difíceis, por exemplo, robôs que atuam na profundidade, onde o homem não suportaria a pressão, para consertar cabos de oleoduto, coisas, ou plataformas submarinas, robôs que, por exemplo, voam a 25, 100, 150 metros para fazer rastreio da condição atmosférica. Em geral, ele substitui, né? A intenção é substituir aquilo que um ser humano não teria condição de fazer. Como agentes autônomos, eles têm capacidade de sobrevivência, ou seja, ele pode fazer tudo para existir, né? Capacidade de percepção ação, ou seja, identificar um obstáculo e passar por ele, identificar um objeto e pegá-lo, e obviamente machine learning, né? Capacidade de aprendizado, né? Através do método tentativa e erro, um robô pode se adaptar a situações diferentes. Por exemplo, o robô que está lá em Marte, ele é um robô com capacidade de aprendizado. Por quê? Porque ele não foi treinado para andar no terreno de Marte. Ele não tem noção do que pode encontrar lá. Mas ele foi carregado com um programa que o ensina, né, a estar em ambientes que não o original no qual ele foi construído. Isso a gente chama de machine learning, né, usado também para programação, e serve justamente para trabalhar com essa ideia de capacidade de aprendizado de um robô. Então ele pode se adaptar ao ambiente, com isso ele atua, né, dentro de um ambiente a qual ele é programado. Por exemplo, você não pode botar um robô marítimo para trabalhar no ar, ele não vai voar. Ele é um robô para trabalhar debaixo d'água. Então ele se adapta àquele ambiente. Ele identifica as dificuldades, ele mede pressão para saber até onde ele pode ir, ele verifica a luz, todas essas coisas, tá certo? E uma vez que ele está trabalhando com isso, ele vai mexer com todos os dispositivos que estão acoplados a ele, sensores, atuadores, motores, para fazer com que ele se adeque àquele ambiente, né? Isso permite o quê? A autonomia, né? O microcontrolador é só uma parte da autonomia. O que vai dar autonomia verdadeira ao robô é a interação entre o microcontrolador e os diversos sensores, atuadores e motores que estão acoplados a ele. Que aí ele vai reagir, né? Vai perceber e reagir dentro do ambiente e atuar conforme o desígnio que ele foi feito, né? Se for um robô marítimo, vai atuar para aquela designação dentro do mar. Se for um robô aéreo, vai designar dentro daquela designação no ar. Se for um robô terrestre, por exemplo, de recuperação de pessoas, né, de um desastre, ele vai atuar dentro daquilo. Isso é que é a ideia de agente autônomo de robótica. Outra ideia importante é o agente inteligente. Para isso, você precisa ter em mente que isso é a parte de programação, né? Acoplada, o software e o hardware de um robô são muito interligados. Mas para que o hardware tenha um sentido, ele tem que obedecer essas regrinhas aqui. Primeiro, todo robô deve ter inteligência artificial para representar conhecimento. O que significa isso? Estruturas de dados, né, que servem para criar uma representação do ambiente ao qual ele vai ser colocado, né? Então, por exemplo, entender movimento de roda, ele precisa de estrutura de dados para mexer com o motor. Para que, por exemplo, ele possa entender um sensor de som para verificar uma barreira, ele tem que entender a estrutura de dados que esse sensor manipula. Então, isso a gente chama de representação do conhecimento. Outra coisa é compreensão da comunicação entre humanos e robôs, que a gente chama de compreensão da linguagem natural. Ele tem que reagir, né, a comandos, sejam verbais ou manuais, de maneira que haja uma interação. Por exemplo, um robô que funcione com controle remoto, ele está reagindo dentro de uma estrutura de linguagem que a gente chama de linguagem natural, porque reflete a naturalidade do ser humano interagindo com o robô, tá certo? Então ele tem que ter isso também. Capacidade de aprendizado.
Não existe a situação de um robô que não aprenda com seus erros, né? Quanto mais ele aprender com seus erros, mais eficaz e eficiente ele se torna, tá? Outra ideia é que ele seja capaz de reagir a ações, a pedidos de ações. Ou seja, ele tem que planejar. Um robô que vai se movimentar em cima de uma linha preta, né? Que é um robô seguidor, né? Você bota uma linha preta no chão, bota o robô, ele vai procurar aquela linha preta e seguir aquela linha preta. A partir do momento que ele encontra a linha preta, ele planeja então o segmento daquela linha preta de acordo com certas características de programação que você deu para ele. Então isso é planejamento. Inferência, isso aí é robôs mais sofisticados trabalham com isso. Ou seja, você criar o raciocínio a partir da incerteza, por isso probabilidade estatística. Um robô para dentro de um caminho e ele analisa dentro das características que ele viu, né, seja um sensor visual, um sensor de som, um sensor de terreno, qual o melhor caminho que ele vai tomar. Isso é raciocínio com incerteza. Para ele trabalhar com isso, tem que trabalhar com estatística. Outra coisa, se ele raciocina com incerteza, ele tem que decidir. Então, ele tem que achar soluções. A gente chama isso de busca. E por último, extração de dados, né? A partir de informação que ele vê. É óbvio que um robô não vê, né? Mas o que a gente chama de ver são os sinais que eles captam dos sensores que estão acoplados a eles. Então, por exemplo, um Bluetooth, um sensor de Wi-Fi, um sensor de distância, um sensor GPS, tudo isso são elementos que ajudam o robô a ver onde ele está, qual o ambiente que ele se encontra. Esses são os conceitos que a gente tem que trabalhar quando está desenvolvendo um mecanismo robótico. Um robô básico tem o seguinte: tem as ligações, o punho, ou o que a gente chama de punho é qualquer representação antropomórfica. Às vezes essa representação de punho vai ser um sensor de luz, que vai representar o olho, né? Mas ele é feito de bases móveis, né, de partes móveis, desculpe, base, pode ser uma base móvel, né, ligação entre as partes móveis, né, os sensores e os atuadores, e o punho que representa a parte antropomórfica do robô. Seus componentes, né, sua estrutura mecânica, são aquelas que a gente viu no slide anterior, os sensores, né, que é a parte de sensitiva de visão do robô, né, que transformam sinais para dar configuração dinâmica, os atuadores, né, que vão representar os motores, os cilindros pneumáticos, os que permitem o movimento, né, o controle, né, que são as partes que interfaceiam com o usuário ou com o ambiente, né, quando o robô é autônomo, e fazem com que ele tenha a noção de controlar e decidir. O objetivo, né, do robô, que vai, por exemplo, se ele é um robô de resgate, né, um robô robusto de resgate, então ele vai se propor a fazer o quê? A ter uma ferramenta para retirar obstáculos para que o pessoal de resgate possa chegar aos feridos de um acidente. Então, o que a gente chama de ferramenta é o que dá é o que está acoplado à necessidade do porquê que você criou o robô. E, obviamente, o console de programação, né? A gente fala do microcontrolador, né, que tem a ver com o controle das partes móveis, mas esse microcontrolador também é o receptáculo do que a gente chama de programação do robô. Então, ao introduzirmos dentro de um microcontrolador um programa de controle, né, que vai atuar sobre as partes móveis, interfaces com usuários, nós estamos dando a ideia de programação robótica. Então, para que a gente usa robô? Para trabalhar com produtos manufaturados, para incrementar a precisão, rapidez de resposta, ser um elemento de qualificação de material,
Por exemplo, na proposta que já foi feita, né, de robô para controlar uma linha, identificar alimentos que sejam úteis ou não úteis, a gente está mexendo com qualidade de peças rejeitadas, né? Em termos econômicos, aumento de produtividade, redução do tempo de fabricação, né, produção intensiva e existe a motivação sociológica. Existe muita gente que é contra o robô, que tira emprego e tal, mas na verdade que você tem uma redução do número de acidentes fatais com seres humanos, afastar os seres humanos a tarefas perigosas, né? Por exemplo, o primeiro robô, que a gente viu em 1942, era um manipulador de material radioativo. Servia para o quê? Para o ser humano ficar bem distante daquele material e controlar o braço via sinais de rádio. Com isso ele podia estar até 1 quilômetro de distância, né, sem causar nenhum dano físico a si, tá certo? E redução de horário de trabalho também é um objetivo, né, do mundo robótico. A crítica de dizer que ele rouba empregos, né, na verdade é uma falta de planejamento dos governos, de alguns governos de alguns países, de perceber que a tecnologia ela está acoplada diretamente à educação. Então ninguém precisaria ficar preocupado de colocar um robô dentro de uma fábrica e estar desempregado se tivesse o grau de educação suficiente para ser o cara que fosse causar manutenção naquele robô. Por exemplo, em certos lugares, tem uma história real da Mercedes-Benz, na década de 90, ela tinha toda uma linha de produção de um determinado produto como autônoma. Só que o pessoal percebeu que os robôs colocados, eles não sabiam tomar certas decisões, por mais que programassem, porque eram decisões muito aleatórias. Então, certas partes da fábrica deixaram de ser automatizadas e passaram a ser colocadas com seres humanos normais. Só que eram seres humanos treinados na área técnica, né? E que podiam substituir plenamente um trabalho robótico sem causar dano a si mesmos. Eram especialistas. Então, não adianta você ter um mundo robótico se você não tem o background, suporte para eles. O que falta, né, nessa discussão de o robô tirar emprego das pessoas é, na verdade, dar uma educação tecnológica competente para todas as pessoas poderem atuar neste mundo, onde a robótica se impõe cada vez mais. Essa é uma falha que muitos governos fazem e cabe a nós que estamos aprendendo robótica a replicarmos esse conhecimento para que outros possam se adequar a esse mundo e conseguir seus trabalhos dignos e empregos. Bem, existem vários modos de classificação de robôs. Aqui são alguns que eu estou separando. Né, os robôs cartesianos. Os robôs cartesianos são aqueles que você programa para movimentos retilíneos, X, Y, Z. São geralmente usados em fábricas, né? Tem partes formas lineares, né, como essa aqui, em formas de eixo, e trabalham com deslocamento horizontal, vertical, redução de alcance ou aumento de alcance e elevação. X, Y, Z. São robôs retos, né, por assim dizer, eles não fazem curva. Já os robôs cilíndricos fazem curva. Ele tem a ideia de fazer o quê? De rodar. Esse aqui não roda, entendeu? Ele só vem para cá, para cá, para cá, estende para cá, estende para cá. Esse já roda, já faz uma rotação em torno de um eixo, tá? Também tem partes lineares, né, para poder mexer também nos eixos X, Y e Z, mas tem coordenadas polares, vira para a direita, vira para a esquerda, etc, etc. Alguns desses robôs combinados giram os drones, né? Que são robôs de movimento, né? Robôs móveis. Podem ser robôs terrestres ou aéreos, ou marítimos também, né? São os 3 tipos de drones que a gente tem. Por exemplo, o que está lá em Marte é um robô terrestre, é um drone terrestre, tá certo? Os drones militares são drones aéreos. A Petrobras usa muitos drones marítimos para trabalhar nas suas plataformas em profundidades bastante altas, né? Bastante profundas, né? Então isso é outro tipo de classificação de robô. Bem, em termos gerais, um robô tem tamanho,
grau de liberdade, né? A gente viu, né? Alguns não rodam, outros rodam, alguns andam, outros não andam. Velocidade, tipo de acionamento, né? Se é hidráulico, elétrico, pneumático, tipo de controle, ponto a ponto. Por exemplo, essas plaquinhas aí que tem do ATmega, que a gente chama de Arduino, são sistemas de controle ponto a ponto, mas eles podem ser incrementados em um sistema de rede. A gente também pode ter de trajetória contínua. O que é trajetória contínua? Robôs que não interessam para onde vão. A gente sempre vai controlá-los. E a trajetória controlada, ou seja, eu digo para ele o que ele tem que fazer e ele não vai mudar o caminho. Não há nada no caminho que vai fazer ele mudar aquele caminho, né? Então esse é o sentido, né? Ponto a ponto, eu digo para onde ele vai, né? Trajetória contínua, ao longo do caminho ele pode ser retroalimentado. E trajetória controlada, ele não se desvia do caminho. Capacidade de carga, precisão e capacidade de repetibilidade e o peso. Por exemplo, para alguns robôs aéreos, né, o peso é super importante para a definição dos motores que você vai usar, né? Motores de 100 kVA não conseguem mexer com mais de 50 quilos, tá? Então, isso é uma decisão. Através dessas características, você vai então definir o tipo de robô. É óbvio que o que está por trás disso o objetivo do porquê que você está construindo o robô. É um robô para chão de fábrica, é um robô para resgate, é um robô para criar um brinquedo, é um robô para educação. Então, o objetivo do robô vai ajudar você a definir esses parâmetros. Aqui algumas aplicações industriais. Aqui um robô de célula de montagem, tá certo? Aqui um robô de linha de montagem, tem uma diferença. Aqui um robô de linha de montagem, são vários robôs, né, associados, o que faz a linha de montagem andar, e em cada um você tem uma célula de montagem, um robô de célula de montagem. Isso pode ser mesclado, tá ok? Esse é um sistema de automação. Não é o nosso alvo, nós vamos trabalhar mais com robôs móveis, mas é só para vocês saberem que existe isso. Uma área importante do uso de robô atual é a abordagem educacional pedagógica. Então, criar dispositivos robóticos para auxiliar ensinos e programação é muito interessante, assim como brinquedos, né? Hoje em dia o custo, né, apesar do dólar estar alto, ainda vale a pena pegar ATmegas da vida, né, placas Arduino, e construir robôs móveis para divertir crianças, de repente ensinar robótica para pessoas que vivem em áreas mais carentes, né? E também o robô é uma ferramenta de multi e transdisciplinaridade. Com o robô você tem matemática, engenharia, física, ergonomia, filosofia, sociologia, direito, computação, pedagogia, meteorologia, eletrônica, elétrica. Tem uma dimensão de conhecimentos associados à robótica. E aí, aplicando isso, né, você vai entender porque a robótica é um excelente elemento educacional. Bem, para que vamos usar essa abordagem, né, mais focada para a educação? Primeiro, para treinar e formar, né? Depois usar kits, né, mais baratos, né, de que kits proprietários, ensinar as pessoas a mexerem com Raspberry Pi, com ATmegas, com PICs, com Cortex, né? Cortex é um pouco mais caro, né? Vão mexer com software e hardware, vão ver a limitação, né, até onde pode ir. O mais interessante é o produto do que propriamente o processo. O processo é um processo de aprendizagem, mas ele visa o produto. E aproximar o mundo da robótica dos estudantes das escolas, principalmente aqui de onde a gente está trabalhando. Então a gente pode usar aplicações educacionais de simuladores de controle, braços manipuladores, robômóveis educacionais, robôs domésticos, de repente criar um robô para aspirador de pó, hoje em dia está um normal, né? E não é difícil não. E tem várias outras aplicações.
né, mexer com robô para IoT, né, internet das coisas e coisas desse gênero. Então essas são as aplicações que vocês podem estar trabalhando. Desde 2017 eu criei um projeto chamado Projeto Grupo Robótica do Maracanã, tá? Ou Grupo Robótica Maracanã. Ele a princípio ele foi criado para competições de robótica, a Olimpíada Brasileira de Robótica e a Fórmula Drone que surgiu em 2017. Mas ao longo do tempo, várias pessoas entraram nesse grupo para fazerem produtos. Por exemplo, um aluno de mestrado criou um robô de fotografia, um outro criou um robô que ajuda o pessoal com dislexia, tem um outro que está criando um robô que faz análise do ar, né, um drone aéreo que capta com sensores o ar e verifica o grau de poluição, e por aí vai, gente. E o projeto do robô associado à nutrição para identificação de alimentos. Tudo isso são coisas que vieram surgindo a reboque das competições. E assim mesmo a gente também trabalha com competições. Já ganhamos vários prêmios, né? Quinto lugar na Fórmula Drone 2017, quarto lugar da Fórmula Drone 2018, e em 2020 ganhamos o prêmio Mercosul com um projeto de robô, um robô aéreo para identificação de focos de mosquito da dengue e consequente consequentemente largar um larvicida para eliminar essas larvas. Ele identifica possíveis focos e vai lá e joga uma larva, né? Isso foi um projeto que foi premiado no Prêmio Mercosul e uma variante dele no Prêmio FEKIT, né, com as Meninas da Ciência, e várias outras coisas que foram surgindo aí. A gente tem artigos publicados, um software registrado, só não temos patente porque patente demanda muito tempo, né? Mas quem sabe aí o governo melhore isso e aí uma patente saindo em 2 anos a gente começa a trabalhar com isso. E através disso a gente desenvolve kits próprios, né, de projetos de automação, aplicações com interfaces Arduino e com outras interfaces também, que a gente mesmo pode criar. A gente começou nesse mundo de robótica e no projeto Grupo Robótica Maracanã com kits proprietários. O kit Lego Mindstorm, que a gente tem 4 kits desse robô, desse tipo de kit robótico com a gente, tá? Ele é baseado no software Cortex M1, tá? No microcontrolador Cortex M1, tem um software próprio de programação e tem múltiplos sensores, câmeras, microfones, né? É um kit bastante complexo. A gente usou muito ele nas Olimpíadas de Robótica, né? Mas hoje em dia a gente usa menos, né? Mas ele pode ser usado aí por vocês também que quiserem criar robôs. No momento não dá para usar porque eles estão lá no nosso laboratório, no primeiro andar do bloco E, e a gente não pode ir lá por causa dessa pandemia, mas no momento que ela acabar, a gente vai mexer com esses robôs aí, vocês vão poder mexer. Então, o que a gente quer, né, que vocês façam? Primeiro, trabalhem com algoritmos, né, de robôs, auxiliem no desenvolvimento de novos sistemas inteligentes, construam ambientes, ferramentas robóticas, deem subsídios para que outros estudantes de outras escolas possam também fazer parte desse mundo da robótica. Lembra que eu falei que a maior dificuldade que tem no mundo da robótica, para ser implementado tecnologicamente em países como o nosso, é a educação. E para que serve esse grupo? Para educar outros, para dar essa motivação de robótica para outros alunos que não têm a mesma oportunidade de estar numa escola técnica. Então a gente tem como meta construção de ambiente para ensino de programação através de robótica, auxílio para estudantes do nível básico, né, outros estudantes desenvolverem no estudo de programação e de robótica propriamente dito, né, desenvolver tarefas e produzir, né, fazer produtos de robôs que possam ter uso, né, tanto educacional quanto social. E, obviamente, ao fazer isso, a gente está criando um próprio ambiente de kits, né, que podem ser levados para que outras pessoas façam robôs, por exemplo, robôs seguidores e coisas desse gênero.
Esse é o exemplo que a gente começou em 2015, né, com um aluno nosso, que nós fomos lá numa escola ali em Santa Teresa, uma escola que não tinha recursos, e levamos na época, só tínhamos os robôs do kit Lego Mindstorm. E fomos lá ensinar robótica para eles. Depois, mais tarde, eles próprios se desenvolveram, compraram kits com interfaces Arduino e outras e acabaram desenvolvendo. Desse pequeno, dessa pequena ação social que nós fizemos, muitos alunos saíram daí e foram para o Cefet, para a FAETEC e outras escolas técnicas trabalhar com robótica. E alguns já estão em cursos de engenharia trabalhando com robótica. Veja só, gente, como é importante. Porque a partir do momento que a gente foi numa escola que não tinha recurso para trabalhar com isso, não tinha conhecimento, e ensinamos robótica para eles, nós reproduzimos esse conhecimento e novos estudantes se tornaram aptos a entrar nesse mundo da tecnologia. Ou seja, não serão desempregados no futuro, serão pessoas que darão suporte ao mundo da robótica. Esse é o nosso papel também, gente, ajudar nisso. Então, o projeto Grupo Robótico do Maracanã, ele desenvolve jogos educacionais, né, de utilização ponto a ponto, né, para mexer com robôs. Um projeto desse foi o jogo de perguntas e respostas. De acordo com as respostas, o robô movimentava para frente e para trás, e dentro de regras estabelecidas, né? Aí você fazia uma competição para ver qual o robô, qual o grupo que ganhava mais, ou seja, o grupo que respondia respostas mais certas. Esse projeto gerou uns 3 ou 4 artigos, né, para vocês terem uma ideia de como isso vai à frente. Em termos de outras ações sociais, o projeto Grupo Robótica Maracanã trabalhou, se empenhou na compra de um kit Lego Mindstorm para a casa Ronald McDonald, né, em 2015, em parceria com esses estudantes da escola de Santa Teresa GEL, né? É, a partir disso aí também foi feito curso de treinamento 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, focando em escolas de nível básico, né, fundamental. E em 2020, graças à ajuda da FAPERJ, nós conseguimos comprar uma impressora 3D e a gente pôde ajudar aí nessa pandemia, né, contra a pandemia, produzindo face shields para médicos e enfermeiros que estivessem na linha de frente. Foram produzidos cerca de 70, 75 face shields com a nossa impressora 3D. Infelizmente, devido à falta de insumos, a gente não pôde continuar, né? A impressora também não pôde ser acessada a partir do momento que a gente teve o grau de pandemia alto. De qualquer maneira, estamos abertos para esse mundo social, né? É um papel social que a escola tem e a gente está aberto a isso. Interessante também que robótica tem a ver com lei, né? As leis do Isaac Asimov, né, são bem éticas, né? Um robô deve fazer tudo para permitir que uma pessoa fique viva. Ele tem que se proteger, né? Mas ele obedecer ordens, mas ele não vai fazer nada para ferir a vida de um ser humano. Interessante que Isaac Asimov pensou desse jeito. Então existe uma certa ética, né? Uma certa função social que a robótica tem que respeitar. Eu falei para vocês, negócio de trabalho, né? Associado à introdução da tecnologia robótica no mundo, tem que ter um planejamento educacional. Se o país, se o governo, se as entidades responsáveis não fazem, ora bolas, nós estudantes e professores somos seres humanos e obedecemos, né, a nossa consciência, a Deus, a qualquer coisa que nos faça amar ao próximo, tá certo? Então, a nossa ética nos diz: fazemos as coisas para que os outros cresçam. Esse é o mote aí do projeto Grupo Robótica do Maracanã: ensinar aos outros para que eles possam crescer nesse mundo tecnológico.
Bem, a gente vai ver robomóveis. Robomóveis envolve mecânica, cinemática, curva, diferenciais, rotacionais, gradiente de energia. É claro que algumas dessas coisas a gente não vai ver a profundidade, porque senão a gente vai, né, tá na faculdade, né, num curso de doutorado de robótica, não é o caso. De algoritmos, a gente vai aprender detecção de imagens, grafos simples, estruturação de ambiente, algoritmos de distribuição de dados, resolução de conflitos. Né? Alguns algoritmos já estão pré-definidos, a gente vai aprender só a manipular. Em termos de matemática, cálculo de rotas, probabilidade, cálculo de rede. Modelos bayesianos é só para quem está fazendo doutorado, mas está aí porque esse curso é tecnologia, vamos falar de microcontroladores, né? Família PIC, família T-Mega, os ARMs, que são os Cortex, tá? E vários outros tipos de tecnologia associada. Em termos de abordagem educacional, a que nós consideramos mais adequada é a Gestalt, porque ela não é impositiva, ao contrário, ela é perceptiva, que é justamente a coisa mais importante da educação. Não é impor um conhecimento, é fazer que esse conhecimento se case com o mundo, com o cotidiano da pessoa. A frase chave, né, da psicologia Gestalt, que é o que a gente usa, a psicologia da forma, é que o todo é diferente da soma das partes. Equivocadamente alguém coloca que o todo é maior do que a soma das partes. Não é. É diferente. Ele não é nem maior nem menor. É simplesmente diferente. E ele trabalha com percepção, necessidade e principalmente cosmovisão. Quando nós fomos lá na escola falar sobre robótica, nós não impusemos nossas soluções. Nós propusemos a eles o que eles achavam mais adequado com a robótica. Foi por isso que a gente produziu aquele jogo. O jogo, ele eram dois robôs, né, que se movimentavam para frente e para trás, a partir de estímulos feitos por resposta a uma pergunta de um aplicativo que estava no celular das duas equipes. Né? Cada um deles se conectava com o robô via Bluetooth e ele respondia a perguntas. Né? Interessante é que as perguntas foram criadas pelos alunos. Eles queriam saber de matemática em língua portuguesa. Isso foi um desejo deles. E depois alguns inventaram de fazer perguntas como o mundo Marvel, Move DC, Transformers, porque o software para fazer perguntas era livre. Então vocês veem a riqueza. Isso é o Gestalt. A partir do momento que que aquilo não foi imposto, mas que aquilo foi proposto e percebido como parte da vida deles, né? Aquilo não era uma disciplina a ser aprendida e que tivesse que ter uma prova para corroborar o que foi aprendido. Era, sim, um conhecimento a ser percebido e introjetado, introjetado e miscigenado com a realidade deles. Então, teve gente, por exemplo, que mais tarde criou um robô para ser um aspirador de pó na casa deles, porque ele viu na televisão, viu que a mãe precisava disso e percebeu que ele tinha condição, né, que era só movimentar uma ventoinha para puxar o ar, né, dentro de certas condições, e ele criou um robô, um aspirador de pó robótico para a casa da mãe dele, com baixíssimo custo, baseado no quê? Na cosmovisão dele, na necessidade dele, no ambiente dele. E é isso que eu quero que vocês façam com robótica. Não quero que vocês venham com coisas prontas. Eu quero que vocês imaginem o que pode ser. É óbvio, às vezes vai aparecer como um projeto lá da Unirio, da nutrição, que vem com uma proposta de solução. Mas quem é que vai inventar essa proposta? Quem é que vai fazer o melhor caminho segundo os requisitos lá dos que tem essa necessidade? São vocês. Vocês vão adaptar isso à cosmovisão do seu cliente, né, no caso o pessoal da Unirio, e com isso criar uma cosmovisão, uma adaptação das necessidades e uma percepção que produzirá um produto realmente eficiente e eficaz. Esse é a abordagem que nós usamos em todos os projetos do projeto Grupo Robótica do Maracanã. Então, com isso, gente, a gente
encerra a primeira parte, que é uma introdução, né, à robótica. A gente vai avançar mais e vamos falar de outras coisas, tais como, né, mexer com as placas de interface ATmega, que são as placas Arduino, né, fazer pequenas coisas e chegarmos a fazer coisas brilhantes. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção e vamos continuar aí no projeto Grupo Robótica do Maracanã.